Eu sou Tatiana Siciliano, professora e pesquisadora do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Hoje estamos recebendo a diretora de audiovisual, Maria de Médici. A entrevista integra o projeto de pesquisa As Trabalhadoras do Audiovisual Fluminense, Trajetória de Mulheres por Trás das Câmeras na TV e no Streaming, financiado pela FAPERJ, e prevê a produção de um acervo audiovisual com entrevistas que tem como objetivo conhecer a trajetória de mulheres diretoras, roteiristas e executivas no campo audiovisual, na televisão aberta e no streaming. Na produção da entrevista, contamos com a colaboração de vários integrantes do grupo de pesquisa Narrativas Ficcionais da Vida Moderna, o NARFIC, e também do Narrativas e Consumo, que coordeno com a professora Bruna Alcar, e com estagiários e professores do Departamento de Comunicação da PUC-Rio. Maria, muito obrigada por você ter aceito dar essa entrevista para a gente. É um grande prazer tê-la aqui conosco aqui na PUC, né, participando dessa entrevista para o projeto. E assim, seria muito bom a gente ouvir você, os seus 30 anos de carreira, o seu percurso profissional e principalmente o fato de ser mulher dentro de um mercado que é muito masculino. Bom, primeiro é um prazer, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui, falar para futuras mulheres, diretoras, roteiristas, executivas e para todas as mulheres que atualmente batalham, né, no audiovisual brasileiro, assim. Eu acho que até hoje ainda é muito mais difícil para a gente, ainda é muito mais limitado para a gente, mas realmente, assim, quando eu comecei, era quase nula a presença de mulheres no audiovisual, principalmente em cargos de direção, em cargos de poder, né? Enfim, o poder para as mulheres não era dado, né? A Maria de Médici foi assim, a Maria de Médici, você, né? A Denise Saraceni foi uma das primeiras, uma das pioneiras nesse campo, né? Você só via homens diretores e ela ali como diretora de núcleo. Com certeza, quando eu entrei na Globo, de diretoras fixas na Globo, só tinham duas. A Denise Saraceni e a Marlene Matos. A Tizuca fazia trabalhos eventuais, mas só Denise e Marlene eram as mulheres contratadas como diretoras da Globo. Tanto que meu primeiro trabalho na Globo, que foi Memorial de Maria Moura, foi quando eu conheci a Denise. Eu era produção, eu não era ainda da área de direção, e eu lembro que a primeira vez que eu vi a Denise comandando um set, e Memorial de Maria Moura era uma série com batalhas, cavalo, tiro. Tinha ação à beça, né? Nossa, era uma loucura, tinha muita ação. E eu vi aquela mulher comandando aqueles homens, aqueles cavalos, e bomba, e canhão, e tinha o diabo dando aquele negócio. E eu falei, nossa, mulher pode fazer isso, né? Porque a gente achava que não podia, porque era isso, a gente tinha duas figuras na televisão brasileira e no cinema brasileiro, eu acho que você tinha a Ana Maria Gonçalves, você tinha a Ilana Souber, a própria Tizuca, mas você tinha uma presença ainda muito reduzida também de mulheres, apesar de no cinema ser um pouco melhor do que na TV. Em geral, no cinema, sempre as mulheres acabaram predominando mais do que na TV. É engraçado que o espaço, na verdade, de trabalho na TV é muito maior do que no cinema, mas as mulheres sempre tiveram em minoria na televisão, ou quando estão em cargos de assistente. Mas até hoje, você quando vai num set da TV Globo, você vê na área técnica muitas poucas mulheres trabalhando. Quando eu comecei a dirigir, a gente tinha uma ou duas câmeras mulheres, a Cris, depois a Thalissa, mas você tinha 2, 3 mulheres câmeras. Hoje em dia você tem muito mais, já tem uma geração nova, Jéssica, o pessoal começou novo. Mas no mercado não, no mercado quando você chega, a minha equipe de câmera do meu último trabalho era basicamente feminina. Então, o mercado, engraçado, o cinema e o mercado fora da TV Globo, ele era mais acolhedor para a mulher, eu acho. A TV Globo era uma máquina de homens mandando, ainda mas era de uma presença feminina nula. Tanto que um dos grandes problemas que a gente enfrentava, sendo mulher, era, além, obviamente, do machismo e misoginia, era a gente se impor, né, diante de uma equipe. Então, o que acontecia? Muitas de nós, eu inclusive,
a gente adotava uma postura mais agressiva, mais masculinizada, mais escrota mesmo, que era o jeito que esses grandes diretores, né, nessa época, hoje em dia não mais, era tudo mais, né, uma coisa de poder, mais agressivo, mais sem afeto nenhum mesmo, sem olhar, né? Você dar esporro era você ser um bom diretor. Você dava um esporro no set, todo mundo te obedecia, assim que funcionava. Então, eu acho que aconteceu que a gente mimetizava muito isso. A Denise não. A Denise era muito suave no set, sempre foi. Mas a gente, quando começava, imagina, era um monte de garota, né? Eu comecei a dirigir, eu tinha acho que 28 anos, 29 por aí, 28. E era aquele set que só tinha homem. Tinha as mulheres atrizes, as maquiadoras, mas assim, era um set realmente só de homem. Então, para você impor respeito, você muitas vezes se armava e virava um bicho bravo. Expor, porque assim você achava que seria respeitado. Eu acho que ainda bem que a gente já passou disso. Porque também como a gente passou... não existe mais esse tipo de, graças a Deus, esse tipo de assédio moral dos diretores, né? Não deve existir, sim, diminuiu, acho que 80%. É claro que sempre existem pessoas que são mal intencionadas e que não sabem lidar com suas equipes. Mas eu acho que quando isso mudou, a gente se sentiu também mais autorizada a mudar. E eu vou te dizer uma coisa que ajudou muito a mudar também, foi a gente começar a não normalizar o assédio. Quando você tem os departamentos de compliance surgindo e dizendo, olha, você não pode tratar a pessoa assim, a gente foi tendo que melhorar na força e foi ótimo. Porque a gente ficava realmente imitando esses homens. Foi tendo coragem de denunciar e de não reproduzir, né? Exatamente. Não, e até a gente ser denunciada. Eu já fui denunciada. Foi ótimo quando eu fui denunciada, porque eu falei, caralho, realmente eu não podia ter falado com essa pessoa assim. Por que eu falei? Por que eu fiz isso? E aquilo me fez pensar nesse processo de masculinização e do lado ruim do homem. Tem vários, né, gente? Mas do lado da agressividade, de usar o poder de uma maneira feia. E aí eu fui me tocando e falei, realmente, por que eu estou imitando esses caras? Por que eu não estou sendo eu? Você falou que a Denise foi uma referência importante e que ela era suave na direção. Sim. Como é que era trabalhar com a Denise? Como você imagina que para ela fosse dentro de um mundo totalmente masculino, ela tendo chegado até a diretora de núcleo, né? E o que era ser diretora de núcleo nesse momento? Mas a Denise, assim, eu acho até por ser uma pioneira, ela engoliu muita coisa. Eu vi a Denise engolir para não estourar várias situações, assim. Eu vi a Denise ser alvo de misoginia, homofobia, machismo, várias vezes. Só que a Denise, ela não deixava isso atravessar ela. Ela era também mais velha que a gente na época, um pouco mais madura, assim. Então, é claro que a maturidade ajuda a gente a saber como se portar, né? A gente vai ficando menos ansioso. E é engraçado, eu via a Denise fazer aquilo, mas era difícil ter o respeito que a Denise tinha. A Denise tinha um respeito enorme aqui no set, mas assim, aqui em cima, eu vi Denise aguentar coisas de uma alta direção, dos seus chefes e dos seus pares, que eu ficava horrorizada. Eu falava, se ela ouvir isso, imagino que eu não vou ouvir. Então, ela era uma referência porque realmente a gente via que ela conseguia dominar aquele set. E era uma mulher mandando. Isso hoje em dia pode parecer uma bobagem, mas mulher não mandava em nada, gente. Nada. Então, isso na década de 90, poder, né? Década de 90. Mulher no poder em qualquer área já era esquisito, já era raro. E uma mulher no poder, no audiovisual, que era realmente um lugar de homens e que cultivava essa cultura do assédio moral, eu não sei como ela sobreviveu, na verdade, a Denise. Porque realmente eu vi ela passar por situações de machismo, assim,
botarem a culpa nela, sabe? Alguma coisa dá errado. Ah, não, é que foi a Denise, né? Mulher. Sabe como é? Ela não soube fazer essa cena. Então eram coisas horrorosas mesmo, assim. Quando a gente começou era muito difícil. E até depois, assim, eu passei por situações... Fazer uma novela, eu dirigi uma novela que a direção geral era minha e da Natália Grimber. E tinha um câmera que... Eu falava as coisas para ele, ele simplesmente não me respondia. Ele só respondia o diretor de imagem. Quando o diretor de imagem falava, fulaninho, fecha mais ali, ele fechava. E eu comecei a ficar puta, né? Eu falei, caralho, tudo que eu falo para esse cara falar, eu falo palavrão demais, tudo que eu falo para esse cara fazer, ele não faz, ele não me respeita, ele só responde ao homem que comanda ele, a mulher não. E eu era chefe. Aí... Um dia, conversando com a Natália, eu falei, Natália, fulaninho te dá problema no set? Ela, nossa, muito, ele não me ouve. Eu falei, Natália, então tá tudo errado. Essa novela tem 2 diretoras gerais mulheres. Se nós 2 estamos tendo problema com um cara que não respeita a gente porque a gente é mulher, porque não era por outra coisa. Os diretores homens não tinham problema com ele. E isso não faz, isso foi... Quando é o 7-1, gente? A Copa, foi na Copa do 7-1. Faz pouco tempo, faz pouco muito, tempo. 2014, né? E eu já tinha uma boa experiência como diretora, mas eu fiquei tão aparvalhada com aquilo, porque você não consegue acreditar, né? Você já era diretora-geral, inclusive. Já era diretora-geral, eu não conseguia acreditar que aquele cara não estava respondendo aos meus estímulos porque eu era mulher, e era só por isso. Então até hoje a gente ainda sofre isso, só que isso era num grau muito maior. Você chegava num set... E muitas vezes você ouvia, mas o diretor chegou e você falava, não, a diretora sou eu. A pessoa te olhava de cima para baixo. Era muito complicado, não era nada fácil. E a gente era um bando de garota, né? Era eu, a Amora, a Natália, a Luísa, um bando de garota. Entrou uma geração de mulheres. Uma geração, né? Exatamente. Antes de mim... Depois da Denise e da Marlene, antes de mim entra a Amora, acho que a Amora é a primeira da segunda geração de mulheres. Aí depois já vem uma terceira, quer dizer, Sininha, né? Sininha, Amora, aí vem uma geração que sou eu, Luciana Oliveira, aí vem Luísa Lima, Joana Jabassi, Natália, aí vem essa geração que já é um pouco mais nova que eu, que é uma geração... que para mim está fazendo as melhores coisas de audiovisual atualmente, assim. Mas você sentava numa mesa, eu lembro que antes da Mônica Albuquerque entrasse, a mesa dos diretores artísticos eram só homens e Denise. Aí a Mônica começou a chamar as diretoras gerais para participarem daquela mesa, porque ela falou, eu sento aqui e só tem um monte de homem, então, branco, um monte de homem branco. E você sentava naquela mesa, não tinha uma mulher falando, não tinha o nosso olhar. E a Mônica Albuquerque, ela traz isso. Ela começa, quando a Mônica Albuquerque entra, ela valoriza as diretoras mulheres. Ela nos dá um espaço. E o que é o olhar feminino, aproveitando aqui que você está falando? Cara, eu acho que o olhar feminino, ele é um olhar mais detalhista. Ele é um olhar, na minha opinião, mais generoso. Mais sensível e mais afetuoso. É claro que isso é uma generalização, é claro que tem homens que têm esse olhar e tem mulheres que não têm, mas eu acho que quando a gente chega no set, quando as mulheres chegam no set, onde não existiam mulheres, a gente muda um pouco a dinâmica até dessa agressividade e desse, desculpe o termo, pau na mesa que existia no set. A gente já chega mais querendo compor, a gente já chega com uma coisa que é da mulher, vai parecer meio machista, mas a gente tem aquela coisa da mulher que é mais acolhedora, que é mais maternal, entre aspas. Hoje em dia não, hoje em dia acho que já evoluiu, não é isso que domina e nem comanda as mulheres diretoras. Mas naquela época eu acho que a gente chegava com uma energia que não existia no set. Uma energia feminina, Uma energia feminina que não existia mais no conciliadora, set. talvez. Conciliadora também. E essa coisa do detalhe, eu acho que a gente trouxe muito. Eu acho que quando as mulheres começaram a dirigir ali na televisão, a gente
a gente era mais detalhista mesmo. E acho que a gente tinha também uma conversa com as atrizes que eram tão assediadas moralmente e sexualmente por essas equipes, esses diretores, esses atores, que quando a gente chega tem um papo entre a mulher, diretora e a atriz que não existia. Uma cumplicidade. Uma cumplicidade e uma escuta. Eu acho que também tem isso, eu acho que a mulher tem muita escuta. Isso faltava um pouco no set. Eu acho que a gente começa a ouvir mais. E para ser um bom diretor, precisa saber ouvir? É fundamental. Se você não souber ouvir, você não vai ser um bom diretor. Porque se você chegar no set e falar, eu vou fazer isso, vou botar esse livro aqui, a câmera vai ficar ali, aqui, vamos tirar esse seu sapatinho de onça, vamos botar aqui um tapete vermelho. Aí o meu diretor de fotografia pode chegar e falar, olha, aquela câmera ali, ela não é tão boa, porque ela vai te pegar numa luz ruim, papapá. A atriz vai falar, cara, eu me sinto bem nesse sapato de onça, porque quando eu pensei essa roupa, eu falei, cara, eu quero esse sapato de onça, porque ele me dá uma coisa diferente e tal. O câmera vai te falar, cara, vamos tentar botar ela um pouquinho mais pra cá, porque aí esse fundo aqui vai ficar melhor. O ator vai te dizer também, eu pensei em fazer um pouco mais suave essa cena. Se você não escutar, você perde tanta coisa. Você ganha tão mais quando você escuta, né? Quando tem todo mundo... Assim, televisão é basicamente um trabalho de equipe. A TV não existe sem equipe, né? O audiovisual não existe sem equipe. Se você chegar num set, dono de si, achando que você entende tudo e que você não pode ter escuta para nenhum dos seus colegas de set, você se ferrou. Você perdeu o melhor, que é a troca. Eu tenho paixão pelo set, né? Eu brinco, acho que eu até falei isso da outra vez que eu vim aqui, porque é absolutamente real. Os meus lugares preferidos na vida são set de gravação e bloco de carnaval. E para mim eles têm a mesma energia, que é uma energia de alegria, de estar todo mundo junto. Você no carnaval, você olha pro lado e você vê a pessoa rindo, tomando essa música, que alegria, que bom que a gente está aqui celebrando isso. E no set eu tenho essa sensação também. Quando você consegue terminar uma cena e todo mundo se olha e fala, cacete, olha como ficou bom isso, olha como funcionou, olha como ficou lindo, olha como a atriz fez bem, olha como a câmera fez bem, olha... Então, se você não tiver essa integração, se você não tiver a generosidade da escuta, que não é só a generosidade, é a inteligência da escuta. Se você não tiver isso, você perdeu a maior parte o mais gostoso do set, né? O mais gostoso. E se você não valorizar cada membro da sua equipe, você também vai perder o melhor de cada membro da sua equipe, assim. É um trabalho absolutamente de equipe e talvez isso a energia feminina tenha trazido, assim. A gente está falando de anos 90, nós estamos falando das mulheres e homens de hoje em dia. Mas aquela empáfia masculina que existia nos anos 90, em que a mulher nunca podia chegar aqui, e a empáfia com os outros, né? A gente chegou com mais jeitinho. Eu acho. A gente chegou mais gostosinho, a gente chegou mais afetuoso, quando eu digo maternal, é que a gente chegou mais ouvindo todo mundo. Né? Eu lembro uma cena de intimidade que tinha engraçadinha, a Denise dirigindo, que era o Alexandre Borges e a Cláudia Raia, uma cena clássica da minissérie Engraçadinho, os dois transam no carro, chovendo, uma noturna, tudo que você pode odiar na vida, que é chuva, noturna, cena de sexo, era um negócio tudo para dar errado, externa. E assim, o olhar da Denise para aquela cena e a delicadeza com que ela tratou a Cláudia, tratou o Alexandre, ouviu eles, ouviu o que incomodava, o que não incomodava, porque não existia isso, né, gente? Era deita ali, ok, deita em cima dela, ok, pega no peito dela, ok, agora agarra a bunda. Que é uma coisa muito masculina, né? Que ficava, ok, agora vai, né? Vai assim, o corpo da mulher sempre muito exposto, objetificado, né? Muito objetificado, muito exposto, sempre, né? A gente não via bunda de homem, né? Eu, nessa novela que eu dirigi, eu falei, quero ver só bunda de homem. Não quero ver uma bunda de mulher. Quero só bunda de homem. Vamos fazer o contrário que eles sempre fizeram.
Mas assim, eu acho que veio esse cuidado também com as atrizes e com os atores, de escuta, de falar o que te incomoda. Vamos falar aqui sobre esse personagem? Não é chega, grava, tá, ok, fala, só fala, tá. Não, a mulher, eu acho que ela tem... Isso, assim, é uma coisa... Quando a gente fala de escuta, não só da equipe, é você escutar o ator, né? Eu acho que um dos grandes erros do diretor é ele em casa pensar exatamente como ele quer a cena e chegar no set e não ouvir o ator. Porque o ator vai trazer o que ele preparou daquela cena. Ele é dono do personagem, muito mais que você. Então você tem que ouvir ele, porque de repente você não vai concordar, de repente vocês não vão concordar, e de repente vocês vão negociar. Então me dá um pouquinho disso, eu te dou um pouquinho daquilo, pá. Mas você vai ganhar tanto, né? Adriana Esteves, rainha disso. Adriana, eu fiz uma novela com ela que eu pensava a cena direitinho. Quando eu chegava no ensaio, a Adriana ensaiava completamente diferente do que eu tinha pensado a cena. E eu falava, realmente, que olhar interessante, que leitura legal da cena, que eu não tinha feito. E que ela fez porque ela já é dona, principalmente em novelas de TV aberta, que você vai vivendo o personagem há 8 meses, o ator é muito mais dono desse personagem do que você, porque ele tá fazendo, ele tá vivendo, aquele personagem dele come, bebe, toma banho, briga com um, beija o outro. Então, você chegar no set, obviamente você tem que chegar no set muito pronto, muito pronto. Você tem que saber exatamente o que você quer fazer. Só que se você não tiver o espaço de escuta, não só para isso, que é fundamental, de ouvir o ator e ouvir o que o ator te traz de diferente, mas também de chegar no set, choveu. E aí, quando acontece isso? Você vai ter que adaptar, né? Você vai ter que resolver. Eu lembro agora uma série que eu fiz da Netflix, que era uma série infanto-juvenil, De Volta aos 15. Tinha o primeiro beijo da Maísa com o João Guilherme, que era, Fanita, era o casal, babá. Fomos gravar uma noturna, e estava chovendo. E a cena era para ser no jardim, a gente tinha até botado umas gambiarras, ia ser uma cena no jardim, marcamos tudo. Fui lá com o diretor de fotografia uma semana antes, penduramos gambiarra, tal, vai ter a luzinha aqui, aí eles se beijam, tal. Chovendo. Aí deu jantar, eu falei, cacete, o que eu vou fazer? Aí eu fui pra garagem da casa que a gente nunca gravava, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui um carro aqui na garagem, vamos botar as coisas da festa junina que eles vieram, o resto, e vamos usar o fundo da chuva, que vai ficar lindo, vai ficar romântico, e a gente vai ter chuva no fundo de um, chuva no fundo de outro, só que eles beijam dentro da garagem, porque também se molhasse o cabelo não dava, né? Porque aí não fazia o fechado de uma, fechado de outra, tem que secar o cabelo e tal. Então, mas vamos usar a chuva como um elemento dramático. Como elemento cênico, né? Exatamente. No final, ele saía dançando na chuva, a chuva molhando, então aquilo deu uma outra graça para a cena. É claro que pode te atrapalhar muito. Eu lembro até hoje, ainda mais TV aberta, que você tem que botar no ar logo, novela do Manuel Carlos, né, que é aquela novela que ia pro ar no dia seguinte, né? O Manuel, ele gostava de maneco de botar os assuntos do dia. O que acontecesse, ele queria ver refletido na novela logo depois, que era um inferno para toda e qualquer equipe que trabalhasse com ele. Mas ele queria, por exemplo, teve as queimadas, aí ele escrevia um episódio sobre as queimadas para gravar no dia seguinte, porque ele queria que fosse naquela semana ao ar, para ficar bem viva, bem contemporânea, bem do dia a dia. E tinha uma novela, uma dessas, Uma Vida, Amor dessas, que a personagem Aline Moraes ficava tetraplégica. Eu não fazia essa novela não, mas é porque eu vi no ar e eu imaginei exatamente o que aconteceu. Eu acho até que o João fez essa cena. A cena, quando vi a cena no ar, falei, essa cena foi escrita da seguinte maneira. Aline Moraes com sua cadeira de roda, andando na orla, não ando mais, olhando as pessoas jogando futevôlei, pessoas correndo na praia, todo mundo com atividades físicas que ela não poderia fazer e ela sofrendo na cadeira de roda. Só que chovia. Só que na novela do Manuel Carlos você não podia adaptar porque tinha o ar. Então, coitada, a Aline Moraes está de cadeira de rodas, uma chuva do caçamba, ela andando de cadeira, e as pobres pessoas dos figurantes jogando futevôlei numa chuva,
chovendo torrencialmente, as pessoas jogando futebol e correndo na praia, com ar feliz. Era uma coisa como se fosse um sol de verão. Exatamente. Mas aí você tem horas que você não tem como adaptar. Mas você tem que ter isso, acho que só a maturidade traz, essa capacidade de resolver na hora. E eu acho que isso é muito feminino. Eu acho que a gente tem uma capacidade de adaptação muito grande. Então eu acho que a gente tem mais essa coisa de, e agora que não tem isso, vamos resolver aquilo. E agora que o ator chegou, nossa, o ator cortou o cabelo errado. E a cena é o ator saindo da casa no estúdio e sai da casa na externa. Eu já tive essa gracinha, uma atriz que ela gravou a cena do estúdio, ela resolveu cortar o cabelo. Aí a cena era saindo da casa dela. Como é que você faz? Ok, vamos fazer o seguinte, quando ela tá saindo da casa, a gente começa a chover. Ela cobre com o guarda-chuva e a cena ela faz com meio 5B, até você não vê muito bem o cabelo. Você dá uma resolvida, que aí depois na frente a gente vai ver o que faz. Mas você tem que ter essa capacidade de adaptação e eu acho que isso é muito feminino. Eu acho e aí a personagem corta o cabelo, né? Nossa, aí você inventa, exatamente. Mas acho que a gente tem mais, sabe, essa capacidade de adaptação. E o fato de você foi atriz, né? Você fez a formação na Cal. Eu acho ser atriz um forte. Eu me formei atriz, mas eu era péssima atriz. Eu fiz 2 peças, uma da formatura da Cal e uma outra, e fiz um trabalho como atriz na televisão, como elenco de apoio, mas eu vejo hoje, outro dia eu estava até mostrando para a Antônia, minha filha, a cena, eu falei, meu Deus, olha que pessoa over. Uma cena com o Ari Fontoura, e tem eu atrás, e ele tá brigando, e eu tô reagindo assim... É uma coisa de uma vergonha, era péssima atriz. Mas já quando eu fiz a Cal, um professor meu na Cal, que era o Moacir Góes, ele falou, cara, você tem um olhar crítico para a cena. Você já pensou em dirigir em vez de... Você já pensou em dirigir em vez de atuar? Eu falei, não, nunca tinha pensado nisso. Aí ele falou, pois acho que você devia pensar. E quando eu saí da Cal, eu fui fazer assistência de direção dele e de outras pessoas em teatro. Então eu já logo descambei pro lado de lá. Eu não tinha o menor prazer em atuação, menor. Na Cal eu sofria, eu gostava de ver os outros atuarem. Lembro até hoje que minha melhor amiga na época era Maria Luísa Mendonça. Eu lembro dela fazer uma cena e eu olhava para ela na cena e falava, gente, eu não quero atuar, eu quero dirigir essa menina, falar como é e tal, é tão mais legal. Então, mas o estudo todo da Cal me ajudou muito, porque tudo que eu estudei sobre atuação me ajuda na hora de dirigir um ator, né? Eu acho que o diretor que foi ator... Tem vários, né? O Denis Carvalho, o Jorge Fernando, Marcos Paulo, Daniel Filho, né? Tem vários, e assim, e realmente, assim... A própria Sininha, né? A própria Sininha também foi atriz. A Sininha foi atriz. Tem uma coisa de você ter passado por lá que ajuda, não é a única maneira. Porque a Denise, por exemplo, é excelente diretora de ator e nunca foi atriz. A Denise veio da produção, como eu. Mas, assim, eu até encontrei outro dia na Laranjeiras com o meu professor de Stanislavski na Cal. Eu falei, David, nossa, que prazer te encontrar. Eu falei, David, eu uso até hoje tudo que você me ensinou na Cal. E é verdade, eu uso até hoje tudo que eu aprendi com ele. Assim, eu odiava a aula dele, achava um saco a aula de Stanislavski dele. Mas eu uso até hoje tudo que eu aprendi nessa aula, assim. Então, eu acho que me ajudou muito. Eu acho que as 2 coisas que me ajudaram, uma foi ter estudado para ser atriz, que me ajudou nessa parte de direção de atores, e a outra foi ser produção. Porque quando você é produção, tem 2 coisas, 2 lados. Primeiro, não te engana. Você sabe o que é possível e o que não é possível. Se você pedir um caminhão para daqui a uma semana, você sabe que a produção consegue um caminhão para daqui a uma semana. Mas você está no set e pedir um caminhão agora, você não consegue. Então você também não é o diretor que pede um negócio na hora e acha que alguém vai conseguir um coelhinho cor-de-rosa com bolinha roxa agora, nesse momento, para você. Você sabe o possível e você sabe o impossível. E você sabe todas as áreas. Quando você é produção, você conhece todas as áreas, porque você tem que coordenar todas as áreas. Então te dá um know-how que ajuda muito no set. Ajuda demais, assim. Eu
Eu acho que todo diretor devia passar por produção, assim. Eu acho que tinha que ser uma escola obrigatória, assim. Voltando aqui com a questão do ator, que eu fiquei curiosa, por exemplo, nos Estados Unidos tem vários atores que eles dirigem, principalmente em séries, né? Eles são atores, mas dirigem um determinado episódio e dirigem um determinado, enfim, uma determinada temporada. Isso não acontece muito no Brasil, por quê? Acontece menos, né? Você tem o Julinho Duarte, que dirigiu agora o Betinho e fez o Betinho, né? Mas é difícil, né? Eu via quando o Denis e o Jorginho, quando eles eventualmente se dirigiam, eu achava impossível. Eu tive agora na novela o Caio Blá. O Caio trabalhou como diretor na novela também. E eu tentava escalar ele para não dirigir cenas em que ele estivesse como ator. Mas teve uma ocasião, por alguma razão, que ele teve que dirigir uma cena em que ele estava. E eu fui assistir. E eu falei, nossa, Caio, que dificuldade, como é que você consegue? Porque, para mim, o olhar do diretor, aquela coisa que você tá no monitor e tá vendo o que tá acontecendo, você tá totalmente imerso na cena, é fundamental, assim. Eu ia ficar completamente louco se eu estivesse ali no set. Tudo bem, eu sei o que eu armei, eu sei que a câmera tá ali, eu sei que vai acontecer isso, mas eu não tá ali ligada, mergulhada naquele monitor, e eu acho impressionante. Mas eu acho que tem uma coisa dos atores americanos que eles têm, que os nossos estão começando a pensar aqui, que mais só do que dirigir é produzir. É você ter o poder de você produzir os projetos que você quer fazer. Eles têm muito isso lá. E aí eu acho que quando eles começam a ser produtores executivos dos seus projetos, e aí eu acho que até é um caminho natural eles quererem dirigir um episódio ou outro, né? Uma temporada inteira eu acho que nem é o esquema deles lá, né? Eles lá, geralmente o diretor-geral dirige os 2 primeiros episódios, o último, e a meiuca lá tem 2 ou 3 diretores que dirigem, né? Que é muito o esquema de streaming, né? De série de streaming. Porque na TV, quando você faz uma novela, você tem muito mais diretores, você tem 6 diretores, mas nenhum deles, na TV, nenhum de nós, nem o diretor-geral, nem o diretor artístico, dirige um episódio inteiro. Ele é uma mistura de todo mundo, e é por isso que é tão importante você saber o que você quer, e você definir, você conceituar. Para você, quando vira novela, você não achar que ela é um Frankenstein de várias pessoas. Não, você parece que a mesma pessoa dirigiu tudo aquilo. Como é que se consegue isso? Você divide os papéis, as funções? Como é que se coordena? O que faz um diretor-geral em relação aos outros diretores e um assistente de direção? Como é que qual é a rotina? Como é que é o trabalho? O diretor-geral, ele além de escalar o elenco, ele tem que escalar o elenco de direção. Eu, pelo menos, eu tenho um método quando eu vou fazer uma novela. Eu sei que eu tenho, principalmente novela TV aberta, que é esse volume enorme, né, que é 180 capítulos, que você filma 20 cenas por dia, 30 cenas por dia, então é um Boeing, né, um negócio assustador, é uma coisa... Novelas de TV aberta, eu não sei como a gente faz, não sei como a gente sobrevive. Você vai escalar o seu elenco de direção. Então você lê a sinopse e fala, cara, nessa novela eu preciso, primeiro, que toda novela precisa, um fazedor. Que é o cara que vai lá e vai gravar 20, 30 cenas no estúdio, na externa, é o cara que vai, é o rolo compressor, o cara é o pé de boi, que vai fazer um monte de cena que você tem que ter, porque senão você não vai ao ar. Aí você tem que pensar num cara para fazer cena de ação. Um cara que curta mais ação e tal, não sei o quê. Não é que esses papéis não vão se misturar, mas você, quando tá compondo, você pensa, esse aqui eu sei que é o cara que eu vou botar na cidade cenográfica para fazer 14 cenas, porque ele consegue, ele tem ritmo, e ele consegue pegar um estúdio de 30 cenas também. Esse aqui é um cara que essa novela tem muita ação, então eu preciso que tenha um cara que esteja já pensando todas essas cenas de ação, decupando elas, preparando elas, porque essas cenas precisam de uma preparação prévia muito grande, então esse cara fica dedicado a isso. E você tem que ter o poeta. Você tem que ter aquele cara que você sabe que você vai mandar ele para uma externa com 3 cenas. Mais que aquelas 3 cenas vão montar um deslumbre, que é aquela coisa que vai dar o respiro da novela, né? Não que a ação não possa ser o poeta não possa ser a ação, mas você tem que primeiro dar aquela dividida inicial. Depois esses papéis podem até se misturar, mas você tem que escalar sabendo que você tem
quem fazer isso tudo, entendeu? Isso é o papel da direção geral. Papel da direção geral, exatamente. Da direção artística junto também. É porque, assim, eu sou muito mal acostumada com direção geral, porque eu tive 2 parceiros diretores artísticos, tanto a Denise quanto o Denis, que eles são muito generosos, ambos são muito generosos. Então, eles dividem muito, eles misturam muito a coisa da direção artística com a direção geral e dão muita autonomia pra gente. Assim, tanto com o Denis quanto a Denise, eu tinha muita autonomia de escolher a minha equipe de direção, de conceituar a novela, é claro com o olhar deles, mas assim, eu só sou a diretora que eu sou porque esses caras me deram uma autonomia de fazer uma novela que eles estavam lá e precisavam, e eram absolutamente necessários em milhões de momentos, mas se ele ficasse doente, eu segurava aquilo sozinha, porque ele me deu autonomia para saber fazer isso, né? Tem alguns outros diretores artísticos que já são menos, são mais apegados e dividem menos com seus diretores gerais. Mas acho que o diretor geral tem isso, ele tem que saber também na escala da semana, né? Você recebe lá uma escala de segunda a sábado, em novela das 9, então é com 4, 5 frentes cada dia, né? Então você tem que ver quem você vai botar em cada lugar e quem vai ser melhor em cada lugar. Tem coisas... Tipo, esse ator funciona melhor com essa diretora ou com esse diretor, ele rende mais, ele gosta mais. Tem às vezes, cara, não vou botar essa diretora aqui ou esse diretor aqui, porque essa equipe aqui é uma equipe complicada, que não vai ser tão parceira nessa hora. Você tem que saber, você tem que administrar 300 pessoas numa equipe e um elenco e um diretor. Você trabalha com uma administração de gente, que eu acho que é o mais importante, é você saber administrar os quereres e os fazeres dessa gente toda, para todo mundo ser mais feliz, né? Para todo mundo ter... É um grande facilitador. É um grande facilitador. Além disso, você tem que organizar o orçamento, planejamento de filmagem, né? Você vai para montagem também? Sim, você acompanha a montagem também? Inteiro. Não, eu monto em TV aberta, a gente monta um episódio por dia, né? Porque tem que ir ao Pac-Man, a gente diz, quando estreia vai comendo os episódios, você tem que botar um no ar todo dia, então você monta 6 capítulos por dia. E em streaming você já tem mais tempo, né? Eu tô agora finalizando Beleza Fatal, que eu acabei de filmar no final de março, início de abril. E agora eu já montei os 40 episódios junto, eu estava o tempo inteiro com o meu montador. E agora eu estou fazendo, além disso, toda a parte de mixagem de som, trilha, correção de cor. Então tem efeitos especiais, você tem muito trabalho depois, né? Ou durante, quando é TV aberta, né? Você tem que participar disso, porque se você pega... Um editor, ele pode melhorar muito a sua cena, mas ele pode estragar completamente a sua cena. Então, o seu olhar é importante na sala de montagem, é fundamental. É claro que em novela, muitas vezes você não vai, em novela de TV aberta, por conta do volume, você não vai montar cena a cena. Mas quando você vira o episódio, você vai ver a cena e você vai dar uns toques para melhorar. Mas, assim, quando é um trabalho menor, aí você tem que morar na montagem, assim. Eu acho que a gente, quando é diretor, a gente tem que entender que a montagem é o nosso segundo set. Você é o maestro daquilo tudo, né? Exatamente, assim, e para dar a cara que você quer, né? E o autor? Qual é o espaço da autoria e qual é o espaço da criação do diretor? Aí depende muito, porque depende não só do veículo, porque, por exemplo, a TV Globo, como ela funciona hoje, como ela funciona há anos, ela é um lugar onde o autor é um cara que tem muito a dizer. Ele é ele é muito dono do produto, né, do projeto. No streaming, menos. No streaming, quem é dono do projeto é o canal. É o sistema mais americano. Quem é dono é quem está pagando. Quem está pagando? É a HBO, é a Netflix. Eles são os donos do produto. Interferem muito? Nossa Senhora! Nossa Senhora! Interferem demais. Isso é muito diferente da TV aberta para TV de streaming. Porque na TV aberta, o diretor tem muita autonomia, até porque ele tem que ter. Porque ele não pode ficar esperando retorno para botar um capítulo no ar todo dia.
Então você mostra o primeiro episódio quer dizer, você mostra primeiro você faz um clipe de referência, meio que você está pensando que a novela vai ser e apresenta isso para a diretoria. Olha, a gente está pensando na novela assim, o elenco vai ser esse, a gente está pensando os cenários mais ou menos por aqui e tal. E você apresenta aquilo para a alta direção saber o que está acontecendo e para o comercial saber como vai vender aquela novela, pensar em lançamento, pensar em título, pensar em abertura, pensar em mil coisas. E aí você filma. Quando um mês antes da estreia você vai lá e mostra o primeiro episódio para eles, e eles mexem ou não, geralmente não mexem, muito raro. E aí você é um dia a dia que não tem como todo mundo ficar vendo. Eles têm que confiar que eu vou fazer e vou botar, vou fazer e vou botar, vou fazer e vou botar. E como obra aberta, em algum momento vai ter pesquisa. Sim, e vai ter avaliação. E o People Meter também, tudo. Né? E o People Meter também ali, de ficar medindo a audiência direta. Isso é o terror de fazer TV aberta. Você vê o capítulo vendo o Ibope, né? Entrou fulaninha, melhorou. Saiu fulaninha, melhorou. Ai, meu Deus, o Ibope hoje foi horrível. E isso pro diretor? Isso pro autor, ele tem que reescrever. Como é que é isso pra diretora? É porque assim, o autor e o diretor têm que ser grandes parceiros. Isso em qualquer desses veículos. Eles têm que ser muito parceiros, eles têm que estar juntos, tem que ser uma simbiose de pensamento, assim. Então, quando você começa um projeto, quando você lê a sinopse pela primeira vez, você lê, você vai ter lá suas reuniões com os autores, você vai colocar, olha, eu achei que tal personagem não está tão bem construído, acho que esse cenário aqui a gente pode explorar mais, essa família pode dar mais certo, acho isso aqui vai ficar caríssimo, a gente não tem condição de fazer. Você vem pro artístico e para botar pra vida real, né? Pra vida real, né? Esse orçamento. Que a diretora, ela fala, cara, o autor acha que a gente é o Papai Noel, né? Ele escreve lá, unicórnio cor-de-rosa nadando no rio. Aí você tem que fazer uma cena do unicórnio cor-de-rosa nadando no rio. O autor acha que a gente põe tudo que eles escrevem no papel. É a nossa função? É a nossa função. Mas se isso for uma parceria, vocês juntos descobrem o que é absolutamente essencial e tem que dar um jeito de fazer, e o que a gente pode adaptar e pode ficar até melhor, né? Então essa parceria do autor e do diretor é absolutamente essencial. Só que o autor na TV aberta, ele é mais poderoso, digamos assim, entre aspas, ele tem mais a dizer. A novela é do autor, né? A novela é do autor. Tanto que a novela começa com o nome do autor, né? Começa uma novela de João Emanuel Carneiro. A novela que eu fiz no streaming, apesar dela ser uma novela do canal, a gente começou com as novelas da Globo, uma novela de Rafael Montes. Porque o mais fundamental é o texto. Eu posso ser a melhor diretora do mundo, eu posso ter os melhores atores do mundo. Se o texto não for bom, não adianta. Eu já fiz uma novela que foi um fracasso absoluto, e tinha no elenco Adriana Esteves, Glória Pires, Tony Ramos, Cássio Gabos Mendes, era um elencaço. Denis e eu dirigindo, excelentes diretores, Cris, Giovana, ótimos diretores. Já estava, a história não funcionava. Se a história não funciona, cara, a gente quando vê, a gente não está vendo a direção, a gente está ouvindo a história, a gente é contador de história. Então o diretor também tem que segurar a vaidade dele, né? E saber que ele é um servidor daquele texto. Ele tem que fazer aquele texto acontecer da melhor maneira possível. Se ele for brigar contra o texto, o produto vai ficar péssimo. E o ator encarna isso? Encarna. Em TV aberta já é mais complicado, né? Porque em TV aberta o ator não tem um arco de personagem fechado, né? Ele começa isso, a gente sabe, em group discussion, pode mudar um ator inteiro. Fiz uma novela que a atriz começava prostituta, no final ela era mocinha. Então ela construiu um personagem que não rolou, porque teve uma rejeição do público. Tem casais que desaparecem, formam outros, né? Gente, dos casais mais icônicos da TV brasileira, a novela que eu dirigia, não era diretora geral, mas dirigia, Paraíso Tropical. Paraíso Tropical, quando você lembra, você não lembra dos protagonistas. Quem você lembra? Bebel e Olavo, Camila Pitanga e Wagner Moura. É o casal da novela quando se lembra da novela. Eles não eram um casal. Do jeito que estava escrito, eles tinham um casinho de 2 semanas que eles eram vilõezinhos, eles iam armar um negocinho ali. O Wagner Moura ia namorar a gêmea Má, da Alessandra Negrini, e a Camila ia ter um caso com o Bruno Galhaço.
Só que quando o Bebel e o Olavo se encontraram e teve essas 2 semanas da armação deles, Bebel e Olavo estouraram. Viraram os darlings. A novela virou a novela de Bebel e Olavo. Eles não eram um casal. Não era planejado eles serem um casal. Outra novela, essa eu não fiz, mas o Félix, do Matheus Solano. Era um grande vilão, gente. Ele começa o primeiro capítulo, ele joga o bebê da irmã no lixo. Isso é imperdoável. Ninguém perdoa um homem que pega um bebê e joga no lixo. Quem é o grande final feliz da novela? Ele e Carneirinho, Thiago Fragoso. Sim. O grande final feliz é o beijo dos dois. Teve torcida. Teve torcida para um homem que jogou o bebê no lixo. A Bebel também fez horrores. A Bebel era uma vilã. Mas é isso, cai no gosto do público. E em TV aberta o público manda, junto com o autor. Entendeu? O público constrói junto. É um coautor. Na TV aberta o público é um coautor, isso é muito legal. Só que para o trabalho do ator, quando ele pega uma obra fechada, uma série, uma novela de streaming, ele sabe exatamente onde seu personagem começa, pelo que ele passa e aonde ele vai chegar. Então essa construção do personagem ela é mais rica. Não tem jeito, porque você sabe começo, meio e final. Então você sabe exatamente como construir aquele personagem e você sabe exatamente o peso de cada cena. Porque isso é muito fundamental, né? É você saber que aqui na cena 10 você não pode dar tanto, porque se subir muito aqui, quando você chegar na cena 15, que você tinha que subir aqui, você já não tem mais para onde ir, porque você subiu demais na 10. Isso é muito importante para a direção também. A temperatura disso aí. Temperatura e saber o valor de ser, principalmente em novela. É muito comum a gente, quando a gente quer mostrar muito serviço, né? Então a gente quer aproveitar todos os equipamentos do mundo, a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente não quer fazer aquela cena eu e você conversando, a gente não quer fazer esse geral e esses dois cruzados, não é o que a gente quer fazer. A gente quer botar um trilho, a gente quer inventar um troço, papapá, mas você tem que saber da importância daquela cena. Eu lembro até hoje, eu dirigia uma novela e o meu ex-marido é câmera, e ele me ligou e falou: Maria, o personagem André, ele sai daqui para matar alguém? Eu falei, não, ele vai, pega esse ônibus, chega em tal lugar, é uma cena meio de passagem, só pra gente ver o que o cara viu, ele saindo e tal. Não, porque aqui já teve um steadicam, já teve uma grua, já teve não sei o que, já teve papapá. Caralho, vai ter um peso essa cena. E foi exatamente isso, eu cortei quase tudo que o diretora fez, porque a cena ficou com um peso que quando você assiste a novela, você vê aquela cena, cara, estão dando tanto valor para essa cena que isso aqui é muito importante. Alguma coisa vai acontecer. Isso é uma pista, né? Disso, é uma pista. O público foca, né? O público fala, cara, teve um... Então a gente, quando começa, a gente quer mostrar o Graça, Antônio Graça, tinha uma frase que eu adorava. Ele fala, diretor tem que ser o seguinte: os 3 meses do diretor, só câmera normal. 6 meses de diretor, ele ganha um trilho. 3 anos de diretor, ele ganha a grua. Quando tiver 10 anos de direção, ele ganha o steadicam. Porque senão, você fica gravando uma cena 30 horas porque o diretor quer ser criativo, não sei o quê. E, na verdade, é tudo uma bobagem, né? Porque a coisa mais importante é você contar aquela história e saber o peso daquela história. Claro que você quer fazer uma cena linda e claro que você vai usar todos esses recursos, mas você tem que ter muito cuidado para você não dar a pista falsa, né? Isso é fundamental, assim, fundamental. Às vezes eu vejo umas novelas e falo, nossa, essa cena aí, alguma coisa vai acontecer. Acontece nada. Eu falo, essa aí foi dirigida pelo diretor que está começando a se mostrar. O Denis tem uma história maravilhosa. As primeiras, acho que é Dancing Days, que é a primeira que o Daniel põe ele para dirigir, o Daniel deu para eles as cenas do analista. Não me lembro quem era o ator agora, mas era o ator e ia no analista. Aí o Denis chegou lá e falou, porra, que saco, né? Esse é o divã, né? O paciente está no divã e o analista ali sentado. Ele falou, nossa, vou fazer um negócio diferente, né? Aí ele botou o analista andando pra cá e pra lá. Aí o paciente também levantava, andava pra lá e pra cá, não sei o quê. Aí o Daniel chamou ele na sala e falou, ô Denis, você faz análise? Faço. Se o analista fica andando de lá pra cá, você levanta, não, é que eu quis fazer um negócio. Sim, Denis, mas assim não é um analista. Vai ter que regravar tudo, vai ser normal. Porque é um mundo que é construído e tem que ser verossímil, né? Assim, claro que dependendo do produto você tem uma fantasia, mas assim,
É principalmente você dar importância para o que é mais importante, que é contar a história e o ator. Quando o diretor aparece mais do que a história e do que o ator, tá errado. Aí é o diretor virtuoso. O que quer aparecer, o que quer botar a pena dele demais, a marca demais. Não é que você não tenha um estilo, mas o seu estilo tem que servir a história. Meu ex-marido sempre falava uma coisa: quando a câmera aparece demais, tá errado. Porque eu não tenho que sentir tanto a câmera. Eu tenho que entrar com a câmera na história. Tudo bem quando a câmera entra comigo em algum lugar, eu tô entrando naquele lugar. Ou aquele plano sequência maravilhoso do Eu Sou Cuba, que a gente vai entrando no estádio, vai entrando nas coisas. A câmera ali, ela tá servindo, ela é pirotécnica, mas ela tá servindo para eu chegar em algum lugar e tá comandando a minha emoção. Mas quando essa câmera, ela vira uma pirotecnia, ela vira o diretor querendo mostrar como ele é muito brilhante, plano sequência. Plano sequência é maravilhoso, só que virou uma época que virou uma praga de plano sequência. Aí a competição era quem faz o plano sequência mais longo. E aí ficavam umas pirotecnias que você não entrava na história. O plano de sequência tem que ser um plano de sequência que te leve para aquela história. Que é o bom plano de sequência, é o que não aparece a câmera, que é o que vai te levando e vai no flow da vida. A vida é um plano de sequência, né? A gente vai em plano de sequência, ninguém corta pro nosso close, nosso fechado e tal. Então a gente vai no plano de sequência. Então a câmera tem que ir com você no plano de sequência. Mas não tem que parecer que eu fui para cá porque é melhor para a câmera aqui. Ou que eu sentei aqui porque é melhor porque a câmera tinha que abaixar aqui para levantar aqui. O comando tem que ser sempre da história e do ator, e nunca da câmera. Então, é a atuação, é a expressão, é o sentimento que guia e a história, e a força da história. Exatamente. O diretor, ele é, você falou facilitador, e talvez ele seja um facilitador, ele tem que estar... É assim, uma coisa, eu sempre falava, gente, eu tenho melhor brinquedo, é ótimo, mas tem brinquedo também. Eu falei, eu tenho a melhor profissão do mundo, porque eu ganho uma casinha de boneca, maravilhosa, toda arrumadinha, toda com móvelzinho, a geladeira abre, tem coisinha dentro da geladeira. Aí eu ganho um monte de bonequinho bonitinho com as roupas, troca as roupas, bonequinho troca roupa, bonequinho põe isso, bonequinho por aquilo. E aí eu ponho os bonequinhos pra fazer as coisinhas. É tudo, né? Contar historinha, que é tudo que a gente fazia quando era criança. Então é uma delícia isso. Só que isso tem que ser uma brincadeira. Você tem que entrar na casinha junto. Você não pode achar, como tudo na vida, que você é o dono e o grande herói daquilo ali, o grande mestre, entendeu? Você tem que ser generoso, assim. Não pode ter ego, tem que ser compartilhado. Eu acho que o diretor não pode ter um ego muito lá em cima. Eu acho que estraga muito. Eu tenho muito essa sensação que quando você olha para um set e você vê o diretor na mesma linha que a sua equipe toda, esse é o set certo. Se você vê um set, que a gente vê muito, em que a equipe está mais para trás, o diretor está ali sozinho, aquilo não está integrado de uma certa maneira. Você tem que ser muito generoso, né? Com tudo, com o ator, com o texto e com a sua equipe, principalmente. Porque você tem que botar todo mundo para sonhar junto com você. E o papel da direção de arte e do figurinista, como é que fica? Isso é uma delícia, né? Mas isso é uma coisa que, aí sim, isso então é um trabalho muito em conjunto, né? Porque a criação, quando você pega aquele papel, tem aqueles personagens, o autor tem lá na cabeça dele uma ideia do personagem, eu tenho outro, o figurinista tem outro, e o ator tem uma quarta. Então, assim, você criar aquele universo, desenhar aquele universo junto, o ideal, que na TV aberta a gente não tem tanto, hoje em dia no mercado você tem um diretor de arte que ele vai unir esses departamentos, né? O departamento da produção de arte, o departamento de cenografia, o departamento de figurino, para todo mundo ficar junto e contar aquela história junto. A bonequinha não tá de roxo, no cenário roxo eu não vejo a bonequinha. Então a gente tem que pensar, aqui eu não vou botar a pessoa com quadriculado azul porque ela vai sumir aqui. Então isso tudo tem que ser combinado junto. Isso tudo tem que ter muita escuta. Teve agora nessa novela que eu estava fazendo, o personagem do Erson Capri, eu imaginava ele mais caretão, mais um executivo careta, normal, tal. O Rafa Montes, autor,
falava, não, ele tem uma coisa funny, ele tem que ter uma meia engraçada, um lenço, um blazer meio colorido. Eu falava, cara, mas o personagem dele é tão tradicional. Tem umas coisas que acontecem lá depois, que eu não vou soltar spoiler, que você vê que ele não é tão tradicional assim. Mas eu achava, mas depois a gente vai deixando ele menos tradicional. Aí eu e a figurinista pensamos isso, montamos lá todo o figurino do Edson Capri, caretão, tal. Edson Capri já faz aquela boa executivo, né? Montamos. Aí fui fazer uma leitura, das primeiras leituras com o Edson, e o Edson falou, cara, eu imagino esse cara, ele não é o executivo careta, ele tem uma coisa engraçada, um lenço. Ele falou exatamente a mesma coisa que o Rafael Montes tinha falado, e que eu e a figurinista não achávamos. Aí eu liguei para a figurinista e falei, Kika, cara, se o autor falou e o ator falou, vamos repensar a gente, né? Porque o cara que escreveu a história, o cara que vai viver a história. Se eles têm esse pensamento, a gente não pode brigar contra eles, a gente tem que abrigar esse pensamento em vez de brigar e pensar juntos e mudar. A gente mudou no dia da prova do Edson, né? Porque a Kika Lopes é uma gênia, então ela conseguiu, a gente estava tudo montado careta, ele chegava em 1h30, ela conseguiu arrumar uns elementos e a gente já desenhou um outro personagem. Mas é isso, escutando o ator, escutando o autor, e não achando que eu, como diretora, eu sou a dona da verdade, que o figurino tem que ser como eu penso, que o cenário tem que ser como eu penso. Não, isso tem que ser uma troca de todos esses departamentos, né? A Camila Pitanga, o personagem dela nessa novela, o figurino dela é uma loucura. Nossa, o figurino da... Paraíso Tropical? Não, dessa nova, agora. Beleza Fatal, estreia em janeiro na Max, por favor assistam. Mas só assinem a Max na véspera, no dia que estrear, que é para todo mundo achar que entrou muito assinante por causa da novela. Mas o figurino da Camila, ele é uma coisa estupenda. Só que a gente começou com outro estupendo. Quando a Camila fez a prova, ela falou, cara, não é isso que eu imagino. E aí ela imaginava uma outra coisa, a Kika imaginava uma outra coisa, eu imaginava entre a Kika e a Camila, e a gente construiu juntas, com um pouco do que a Kika achava, com um pouco do que a Camila achava, com um pouco do que eu achava, a gente foi criando o figurino do personagem da Camila. E o figurino dela é fundamental para o personagem, assim, ela é muito figurino. Então é sempre uma troca, né? Eu acho que é sempre assim, uma das coisas fundamentais, a gente falou antes da direção, é essa escuta, porque a escuta traz a troca e a troca enriquece tudo, né? Você transitou em várias faixas horárias. Eu percebi assim, quando no teu histórico de telenovela, você começou nas 18 horas, depois você foi para as 19, depois você foi para as 21, enfim, você fez várias, né, atuou em várias faixas. Tem diferença para um diretor atuar em várias faixas horárias? Porque as novelas têm propósitos diferentes, né? A das 6 geralmente é mais leve, a das 7 mais divertida, a das 9 tem um tema mais denso. Como é que é isso? Precisa de um diretor com uma tal característica para atuar em alguma dessas faixas ou não? Como é que é? Eu não acho que tenha que ter uma característica do diretor, não. Tem a saúde mental do diretor. Porque a saúde mental do diretor das 9, ele geralmente está internado com 5 ansiolíticos. O diretor da novela das 6 já está mais tranquilo. O diretor das 7, ele também está enlouquecido, mas geralmente ele quebrou uma perna, alguma coisa, porque ele faz uma novela de ação. Mas assim, a grande diferença realmente é a pressão. O que acontece? A novela das 9, hoje em dia junto com o Big Brother, mas antes do Big Brother, a novela das 9 paga as contas. O que pagava as contas da TV Globo era a novela das 9. Hoje em dia, a novela das 9 e o Big Brother, Big Brother mais. Então, é uma pressão muito grande. Uma novela das 9 não fazer sucesso é você derrubar o faturamento da empresa. É você não ter os grandes anunciantes comprando aquele espaço do comercial da novela, né? Como diz uma amiga minha, o que você faz? Eu faço aquele negócio que fica entre os comerciais. Então... A novela das 9, ela tem uma pressão muito grande sobre o diretor de Ibope. E sim, é uma novela mais densa. É uma novela com situações mais complexas, com situações dramáticas mais complexas. Ela requer do diretor um olhar maior para o ator, um olhar maior para a história e principalmente aguentar uma pressão ali da empresa muito grande. A novela das 7...
O Paulo José falava uma coisa ótima. A novela das 7 é aquela novela que ela acontece na hora que está todo mundo preparando o jantar, né? Então a novela das 7, ela briga com o liquidificador, ela briga com a criança correndo, ela briga com o cara chegando do trabalho. A casa está enlouquecida na novela das 7. Então por isso que a novela das 7 é sempre uma novela alta, né? A novela da ação, é a novela da comédia, a novela... ela tem que chamar a atenção das pessoas, porque ninguém está prestando atenção naquela hora. A novela das 9, isso hoje em dia, pra gente aqui numa pequena bolha, não é mais verdade, mas é uma novela que as pessoas se reúnem para assistir. Novela das 9, ok, jantando, sentamos para ver a novela das 9 juntos. Então é uma novela em que você pode se aprofundar nos diálogos, você pode se aprofundar na interpretação. A novela das 6 já é uma novela sempre mais levezinha, mais água com açúcar, menor, ela é quase a metade da novela das 9, então ela é menos trabalhosa por isso também. E é engraçado, é uma novela que você tem uma liberdade artística maior, porque tem menos olho em cima. E existia, né, muito a coisa da novela das 6 ser novela de época, né? E fazer época é sempre lindo, né? Qualquer coisa que você enquadra na época é lindo, né? Porque a roupa é linda, o cenário é lindo, é tudo lindo, né? Se a gente aqui é um cenário normal, gente normal, o pessoal ali na banquetinha assistindo. Agora, se fosse uma novela de época, ali tinha uma cadeira maravilhosa, o João tava com fraque, ela tava com vestido rodadíssimo, né? Tinha umas velas no fundo. Então é uma novela que o diretor adora fazer porque é gostosa, é chique de fazer, né? Você pode fingir que você faz Downton Abbey, né? É esteticamente bonita. É esteticamente bonita. Não que as outras não sejam, mas a coisa da época, a época por si só ela já te traz a graça, né? Mas eu acho que principalmente para o diretor, é aguentar essa pressão que é fazer uma novela das 9. Vi que você emendou uma novela atrás da outra. E geralmente os autores param um tempo, até os atores param também. A direção não precisa disso? Como é que é isso? Não, é claro que precisa. O ideal é você parar e você não emendar uma novela na outra, até porque você tem que assistir o mundo, né? Para o diretor é fundamental ele viver a vida, que ele não vive fazendo novela. Ele vê o mundo, ele andar na rua, ele ir ao cinema, ele ir ao teatro, ele ir ao museu, ele viajar, ele conversar com as pessoas, porque tudo isso é manancial para o trabalho do diretor. Então o ideal é não emendar uma novela na outra, só que a TV Globo é uma indústria, no bom e no mau sentido, ela tem que botar uma novela atrás da outra. E eu também sempre fui muito workaholic, eu não reclamava de emendar uma novela na outra, eu gostava muito, mas realmente teve uma hora em que eu resolvi pedir para não emendar, que foi até a gente estava comentando antes, quando eu cheguei para a direção e falei, olha, eu não sei os anos em que aconteceram as coisas na minha vida. Eu sei que eu fiquei grávida em Sabor da Paixão, casei em Força de um Desejo, fiquei grávida em Sabor da Paixão, fiquei grávida em Como uma Onda, separei em Sensato Coração. Eu sabia a minha vida por novelas, né? Eu não sabia por anos. Eu até hoje, para eu lembrar que ano que eu casei mesmo, eu vou no Google, falo, Força de um Desejo. Aí eu olho o ano e falo, foi esse ano que eu me casei. Os filhos não, eu lembro do aniversário, mas assim, as outras coisas eu lembro assim, quando é que foi isso? Eu estava fazendo novela tal. Aí eu vou ver o ano que era novela tal. Mas o ideal é você não emendar, né? O ideal é você ter o tempo da pesquisa do nada. Não é a pesquisa da novela, né? Eu vou pesquisar, vou sentar aqui e vou pesquisar essa novela. É pesquisa do nada. Pesquisa do nada e do tudo. Eu absorver o mundo, ouvir coisas, ver coisas, conversar com o colega, ver o trabalho dos colegas, né? Assim, hoje em dia que eu estou em pós-produção, que eu estou com um ritmo de trabalho bem mais leve, o que tem mais de gostar de fazer é ver o trabalho de todo mundo. Eu estou começando a ver um monte de série brasileira que eu não tinha visto, para ver o que os colegas estão fazendo, né? Porque a gente aprende o tempo inteiro. E como hoje em dia o preparo dos diretores está chegando é muito diferente, né? Na minha época, a gente não tinha uma faculdade de cinema, tinha uma faculdade de comunicação que te preparava para publicidade e tal, mas você não estudava, né? A gente aprendia na marra, como eu estava contando a história do carrinho, né? O primeiro set que eu entrei, que o diretor falou, Maria, pede para desmontar o carrinho. Eu falei, caceta, novela é de época. O que esse homem quer que eu desmonte o carrinho? Eu fui pro meio do set e falei, desmonta o carrinho! Aí os caras do Trebling e do Trilho foram lá, desmontaram o carrinho e eu aprendi. Mas a gente aprendia muito assim, na marra, né? E na marra se inventou a televisão, né? O Daniel Filho pegou as câmeras do estúdio, pesadíssimas, de broadcasting, e levou pra externa, que nunca tinha se feito. Então a gente ia
na invenção, né? E hoje em dia não, assim, quando de uns 10 anos para cá, os assistentes que chegaram para trabalhar comigo eram muito mais preparados do que eu. Sim, não tinham maturidade do fazer e tal, mas eles sabiam muito mais de lente que eu, muito mais de fotografia que eu, porque eles estudaram real isso, né? A gente não, a gente ia meio no improviso, o que trazia coisas ótimas, né? O improviso, ele traz criatividade. Eu fui uma vez na Mosfilm e o diretor de fotografia que recebeu a gente lá, estava contando, ele falou, cara, falavam da luz do filme do Tarkovsky, que era diferente e tal, porque a gente tinha que inventar uns refletores que não existiam, a gente não podia importar refletor, a gente tinha que inventar um refletor. Então a gente inventou alguns refletores que realmente deram aos nossos filmes uma coisa muito particular, que não existia em outros lugares, porque eles eram criados pela gente. Então, assim, o não saber da gente nessa época também, eu acho que trouxe uma invenção maior. Eu acho que hoje em dia também a gente é tão soterrado de referências, a gente vê tanta coisa, tanto filme, tanta série, lê tanto que às vezes a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando a gente está começando, a gente não virar um pastiche, um cola-cola de referências. A referência é fundamental quando você cria um projeto artístico. Só que você não pode ser dominado por ela. Da mesma maneira que a gente está falando, a gente não pode ser dominado pela câmera, não pode ser dominado pela vaidade de se aparecer como diretor, a gente não pode ser dominado por todas essas referências que a gente vê. Elas têm que alimentar a gente e a gente nem perceber. A gente estava comentando agora de uma série da Netflix. Você gostou? Eu falei, cara, eu não gostei, porque para mim o tempo inteiro pareceu que o diretor estava falando, olha como eu vi A Marca da Maldade e faço esse plano, olha como eu vi filme no ar e faço esse plano, olha como eu uso a narração, não sei o que. Então, para mim, a série parecia um pastiche, uma colagem de referências do diretor falando, olha como eu vi tanto filme, olha como eu sou inteligente, olha como eu tenho várias referências, olha como eu sou preparado. E eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, assim, eu acho que principalmente para quem está começando, mais uma vez falando de escuta, a gente tem que escutar o mundo, a gente tem que olhar o mundo, mas a gente tem que esquecer ele um pouco. Tem que, quando você entra numa obra, você pode ter, claro, quando você vai preparar essa obra, você pensa todas essas referências, dá todas essas referências para a sua equipe de arte, de fotografia, de figurino, para os atores, mas você tem que deixá-las aqui atrás, como um colchão ali, que você vai cair, que você sabe que você tem ali. Mas a sua criação, ela tem que se libertar disso. Você não tem que mostrar que você estudou tudo aquilo. Eu acho que é muito sobre isso, é para você não mostra que você estudou tudo. Eu prefiro achar que você não estudou, eu prefiro achar que é muito fácil. Como a gente vê todo mundo acha que ator de televisão, que o naturalismo é muito fácil. Quem é ator sabe que o naturalismo é uma das coisas mais difíceis do mundo. Quando a gente vê o ator ali falando de uma maneira muito natural, que a gente esquece que ele é um ator, a gente acha que ele é aquela pessoa, que ele é personagem, é porque ele deixou essas referências, essas construções aqui atrás, estão aqui na nuca dele, ele entendeu coisa, mas ele se entregou sem vaidade, sem a vaidade de mostrar, olha como eu me inspirei e não sei quem. A gente sabe, quando a gente vê algumas interpretações, você fala, nossa, esse cara tá tentando imitar aquele fulaninho, ele viu aquele filme, tá tentando fazer aquele fulaninho. Então eu acho que é sempre o trabalho do diretor, ele tem que ser sempre um trabalho muito preparado, você tem que ter realmente todo esse colchão de referências, de preparação, mas você tem que ter coragem do voo livre e você tem que ter coragem de errar o tempo inteiro. A televisão foi muito uma experimentação, né? Se você vai lendo livros, né, do Boni, do Daniel Filho, você vai vendo do Walter Clark também, vendo como teve um ensaio e erro, sai do rádio, entra para uma televisão, uma nova linguagem, uma nova forma de trabalhar, câmeras que também não eram apropriadas, como você colocou. Exatamente. Mas existe hoje um espaço para essa experimentação? Quando você um espaço para o erro, um espaço com a métrica da audiência, um espaço para você aprender, um espaço para você tentar fazer uma coisa nova com, na verdade,
um certo parâmetro, principalmente na TV aberta, mais conservador, de uma audiência mais conservadora? Eu acho que nem na TV aberta, nem no streaming. Eu acho que hoje em dia esse despudor e essa possibilidade de errar e inventar, ela está no cinema. E mesmo assim, num certo tipo de cinema. Porque na TV aberta, a gente é comandado pelo Ibope, né, pela audiência. E a nossa audiência, o nosso país, hoje em dia é um país, ele é conservador. É um país que a gente tem hoje em dia 33% de evangélicos e que a gente vai crescer daqui a 6, 7 anos para 67%, 70% de evangélicos, se eu não me engano. Então, ele é um país hoje em dia que conversa com... A gente vê isso na nossa vida política, né? Ele conversa com um público muito conservador. Então, hoje em dia... eu penso em novelas que jamais poderia ter feito, porque o público não ia aceitar. Eu vi o começo disso, por acaso, porque eu fiz Babilônia. Então eu vi quando a Fernanda Montenegro e a Natália Timber se beijaram naquele primeiro capítulo, que a novela foi execrada, todas as igrejas evangélicas, boicote a Babilônia, o lobby dos evangélicos foi procurar a TV Globo e falou, olha, não dá, a gente vai entrar com um projeto para passar a novela para outro horário. Então, assim, ali a gente viu o comecinho desse conservadorismo mandando na história. A novela foi toda mudada muito por causa disso, porque aí não deu Ibope. Claro, a novela tinha outros vários problemas, mas esse indicador do conservadorismo ali me chamou a atenção pela primeira vez. Então, a TV aberta, eu acho que ela é dominada pela audiência, ela é dominada por essa coisa, no nosso caso, o Brasil... Do Brasil não, do mundo inteiro a gente está vendo uma onda de conservadorismo assolando, a extrema-direita vindo com força. No streaming, o streaming é escravo de outra coisa, que é o algoritmo. Né? Então o streaming tem lá a série que deu certo. Então vamos fazer 39 séries igual a essa que deram certo, porque isso aqui é o que está dando dinheiro, isso aqui... Eu lembro, ano retrasado, a Netflix pediu, olha, a gente quer conteúdo feel good, a gente quer coisa que põe as pessoas pra cima, feel good. Aí veio o quê? Bebê Rena. Produto menos feel good possível. Foi um mega sucesso. E a Netflix ficou assim, sem saber, porque ele só tinha fomentado os conteúdos feel good. Porque, na verdade, o algoritmo, isso o criador do Euphoria falou outro dia numa palestra no U2C, o algoritmo, ele é o passado. Porque o algoritmo é o que foi feito e fez sucesso. Esse sucesso já passou. Eu tenho que entender o que as pessoas estão querendo ver agora. Eu tenho que ficar ligado no zeitgeist, né? No que está interessando as pessoas ficarem agora. Se eu ficar copiando o que deu certo, isso aqui já foi, era aquele momento. O momento do Bebê Rena era aquele, o momento do Euphoria era aquele. A gente vai ver agora, por exemplo, não tem nada a ver com o streaming, mas eu acho que bate um pouco nisso, o remake de Vale Tudo. Para mim, Vale Tudo é um retrato de uma época do Brasil. Naquele momento, Vale Tudo foi fundamental. Será que vai funcionar agora? Será que esse Brasil vai ver isso de novo? Outro exemplo, Cheios de Charme e Avenida Brasil. Cheios de Charme e Avenida Brasil são no mesmo ano, são mega sucessos as duas. Ascensão da classe C. Você vê a família do Tufão subindo, ganhando dinheiro, tal, não sei o quê, no subúrbio. As empreguetes ganhando dinheiro. E a PEC das empregadas domésticas, inclusive, né, em 2012, né? Que foi a partir, inclusive, do Cheios de Charme. A Malu Gali, que fazia a advogada, foi a Brasília, teve uma campanha dentro da novela. Então, assim, essa coisa do momento de você tentar repetir fórmulas, eu acho que sempre que você fica tentando repetir fórmulas, você não chega num produto que vai agradar o espectador. Se a gente soubesse a fórmula que dá certo, que dá Ibope novela, não tava ganho, a gente não precisava nem mais trabalhar, né? Era só falar, dá certo isso, galã assim, a mocinha assim, conflito é esse, vai pra cá, vai pra lá. Mas não existe uma fórmula, né? Existe isso, um momento. Então, assim, eu acho que a leitura do artista, ela é sempre a leitura do momento, né? O artista, seja ele o artista plástico, o músico, o diretor, o autor, o ator, ele tem que estar muito conectado com o seu momento, com o que está acontecendo, com o que está sendo dito, o que as pessoas estão vivendo na rua. É o momento político, é o momento artístico, é o dia a dia.
é isso que vai te alimentar e vai fazer você falar com as pessoas. As pessoas querem ouvir isso agora porque você não ficou atrás da fórmula, você ficou atrás da vida, né? Pode parecer um pouco romântico mas eu acho que a gente devia ter mais tentativa de erro nesse sentido e não, hoje em dia é tudo muito a fórmula certa, no streaming muito isso, né, de a fórmula que dá certo, vamos fazer assim, a gente vê uma quantidade a gente estava até falando isso agora, de séries no Brasil que exploram a violência, que exploram, que a gente chama muito de favela movie, né, que explora a violência na comunidade, a luta na comunidade, e você vai ter recorrentemente esse assunto. E que não é um assunto que nem a comunidade quer assistir, né? Eu acho que a gente quer ver as pessoas... Eu acho que a série Cidade de Deus agora, eu acho que ela quebra um pouco esse paradigma, que é óbvio, ela tem a violência, mas ela mostra a transformação, ela não repete essa fórmula. Eu acho que sempre que você tenta repetir fórmulas, na arte como geral, né? Senão tinha 39 Picassos. O cara que foi lá e copiou o Picasso, o cara da Feira Hippie que faz o quadro igual do Van Gogh, ele está repetindo uma fórmula. O artista não pode repetir a fórmula, né? Ele tem que criar novas fórmulas, né? Agora, indo para a beleza fatal, que você até falou aqui, né? Meu xodózinho, bati no microfone. Meu xodózinho. Teu último trabalho, ela está sendo apresentada como novela, mas na verdade ela tem menos de 50 episódios e ela foi toda fechada, né? Quer dizer, na classificação se convencionou chamar a novela como uma obra aberta. Existe essa discussão, né? De que uma novela fechada não é uma novela. Ela é uma outra coisa. Na verdade, eu acho que a gente está ainda descobrindo o que são esses híbridos, né? A gente teve 2 novelas de streaming na Globoplay, né, que é o Todas as Flores e o Verdades Secretas. O Verdades Secretas, eu acho que ele foi quase todo escrito, ele não mudou tanto durante, ele estava quase todo escrito quando foi filmado. Porque eu acho que tinha aquela estrutura de super série que eles estavam chamando, né? Mas eles já chamaram de novela. Não, acho que Verdades Secretas ainda não. Todas as Flores, a primeira parte já estava toda escrita e filmada. A primeira parte ela foi como uma obra fechada, aí ela teve uma pausa. E aí sim, a partir do que o público reagiu lá, eles deram uma mudada para a segunda parte. Então, acho que, na verdade, a gente está criando novos híbridos e produtos, né? A gente teve o Pedaço de Mim na Netflix, que quando eles começaram a falar sobre o Pedaço de Mim, eles chamavam de novela. Quando eles lançaram, eles chamaram de melodrama. Então, na verdade, assim, por que Beleza Fatal a gente chama de novela? Ela é um melodrama. Ela segue muito as características de novela, de ganchos e da mocinha, do mocinho, do vilão e da vilã, da sede de vingança, de tudo que tem um melodrama de novela. A gente construiu ela com uma linguagem de novela, não é uma linguagem de série, ela não ela se conta naqueles 40 episódios e acaba. Ela não tem uma segunda temporada, até porque o Rafa Montes é um assassino em série, né? Então não tem nem como ter. Não, ele é um escritor policial, inclusive. Como é que foi essa adaptação dele como novelista, né? Não, mas o Rafa escreveu, foi colaborador de novela na Globo, foi colaborador do João Emanuel. E o Rafa ama novela e sempre amou. O sonho do Rafa era escrever uma novela. E Beleza é novela. E Beleza é novela, é bem novela, assim. Estrutura do melodrama? Por causa da estrutura do melodrama? Da estrutura do melodrama. É claro que ela é uma novela que tem muitos elementos policiais, porque o Rafa que escreveu, e ela tem uma velocidade muito grande. E novela de TV aberta, você trabalha muito com reiteração. Por quê? Eu vou assistir o capítulo de segunda, não vou assistir de terça, vou assistir o de sexta, eu vou estar cozinhando no capítulo de quarta, então não vou ouvir. Então você sempre, novela, repete muito o que aconteceu, né? Você, no final da semana, tem um personagem que vai falar ontem o João brigou com o Moffat, foi uma confusão. Você já viu a briga, fulano nem comentou a briga, você não precisava ouvir isso de novo. Mas você está contando para o público uma coisa que ele perdeu. Você trabalha muito com a reiteração porque ninguém vê 180 capítulos. É impossível, as pessoas têm uma vida, né? Até tem pessoas que assistem, mas é mais raro, né? Não é um... E a sua vida está acontecendo enquanto a novela está acontecendo, né? Quando você vai ao cinema, você sai de casa, põe uma roupa, entra numa sala escura e assiste o filme, é uma outra preparação.
Quando você vê uma série no streaming, você senta, você dá o play na série, você vai assistir a série, você se preparou para aquele coisa. A novela, ela tá acontecendo. Ela não vai parar com a sua causa. É claro que hoje em dia tem a experiência de ver a novela no streaming também, mas isso ainda é muito pequeno no Brasil. A gente tem que sempre pensar nisso, né? O streaming, a gente quando fala, ninguém vai ver novela, ninguém vai ver TV aberta, a gente, 67% da audiência de audiovisual no Brasil é de TV aberta. A Netflix, que é a maior streaming, tem 4%. A gente é um país pobre. A gente é um país que não tem acesso à internet, não tem acesso à internet banda larga, não pode pagar um streaming. Streaming é um luxo, né? A gente viu na pandemia quantas pessoas não conseguiam estudar porque não tinham acesso à internet. Então, Paulo Vieira fala uma frase que eu acho sensacional, ele fala: enquanto tiver pobre no Brasil, ainda existe a TV aberta. E como não existe projeto político nenhum de acabar com o pobre no Brasil, a gente não vê esse projeto, a TV aberta ainda vai imperar no Brasil muito tempo. O que acontece? O que muda? Você tem um público diferente. A TV aberta, ela na novela das 21, nas séries, ela atingia mais um público classe A. Esse público classe A está no streaming. É muito raro ele estar na novela, ele está no streaming. Tanto que você vê uma mudança muito grande do horário comercial das novelas. Você tinha, antigamente na novela das 9, era L'Oréal, Itaú, não sei o que, você até tem alguns desses ainda, mas você tem 500 mil varejão no supermercado. Agora é preço. Preço era a novela das 7 e das 6. Não entrava nunca preço novela das 9. Mas a gente está falando com classes diferentes. Mas enfim, voltando à Beleza Fatal, eu acho que ela tem essa construção de novela. E a gente teve muita preocupação, principalmente a Mônica Albuquerque, que é a grande idealizadora desse projeto de novelas da Max, de trazer uma nostalgia para o público de que aquilo era uma novela. Como? A gente tem um elenco que é de novela. E a gente foi todo da Globo, inclusive. Você em série, você tem uma grande vantagem quando você faz série. E quando você faz novela TV aberta, o ator é um chamariz. Eu tenho uma amiga minha que diz que ela não assiste novela nenhuma, mas ela tem vontade de assistir todas, porque a chamada da Globo é Suzana Vieira, Tarcísio Meira, Glória Pires. Ela fala, caralho, quanto ator bom, eu tenho que assistir. Isso é sempre chamariz de uma novela da Globo, né? Sempre foi. Na série você sempre pode, inclusive, muito mais legal, experimentar novos atores que não tinham oportunidade na TV e que você podia experimentar, porque a preocupação não era a audiência não era chamada por isso, não era pelo elenco, né? Então você foi testando e conhecendo muitos novos atores na série. Em Beleza Fatal, eu lembro quando eu entrei, eu até tinha, vamos botar um elenco mais diferente. E a Mônica falou, não, a gente tem que criar essa nostalgia, trazer o público para ver novela. O nosso slogan agora, que é até criado pelo Rafael, mas a Max já adotou, é sua nova novela num novo lugar. Então a gente quer trazer esse público de novela, mas a gente também quer trazer um público, principalmente jovem, que não vai assistir a novela de 180 episódios. Que ele quer uma novela menor, como as várias temporadas de série que ele vai ver, com um policial ali do Rafael Montes bombando, com um ritmo que não precisa da reiteração, então pode acontecer coisa nova todo dia, toda hora, porque você sentou para ver aquele episódio, você vai prestar atenção. Então, é uma novela que dá muito mais trabalho de filmar, porque a gente quando filma uma novela, a gente filma lá 30 episódios, 30 cenas num dia. Só que dessas 30 cenas, 23 são cenas do cara entrando, oi, tudo bem? Falando a mesma coisa que ele falou na cena passada, ou ligando pra alguém, um monte de cena de passagem, porque você não tem 55 minutos de pá, de pressão durante 180 capítulos. Você tem muita cena de passagem, muita cena boba. Quando você faz uma novela de streaming, não. É como série. Toda cena é muito importante. Então a novela do Rafael, ela tinha isso, a gente não tinha uma cena que você dava uma descansadinha, sabe? Essa cena dá pra fazer mais ou menos, dá pra dar aquela descansada, dá pra passar rápido, essa cena não dá. Em novela você consegue fazer 30 cenas, porque tem cenas que você faz assim, porque o Paulo José, ele ensinava muito isso pra gente, ele falava, quando você pega um plano de filmagem de novela, você tem lá as 30 cenas. Aí você vai ver que tem 2 ou 3 cenas muito importantes.
Então você vai dividir o seu tempo. Você vai passar 2, 3 horas fazendo essas cenas mais importantes, mas isso quer dizer que você vai ter 10 minutos para fazer as outras. Você tem que ser meio matemático. E em novela de streaming, principalmente na novela no Beleza Fatal do Rafael, você não tem isso. Todas as cenas são muito importantes. Então não tem um descanso, né? Mas eu acho que ela traz um híbrido da novela e da série, mas mais para a novela do que para a série. E aí tem isso, da familiaridade do elenco, né? Você trazer um elenco que fala para o público, é a novela. Porque tem a Giovanna Antonelli, a Camila Pitanga, a Camila Queiroz, o Edson Capri, o Marcelo Serrado, o Murilo Rosa. Isso é um elenco de novela, né? É um elenco global, entre aspas, né? Então você vai assistir um negócio que você... cara, é igual novela porque tem um elenco de novela. Então, isso pro público leva ele também próximo à novela, entendeu? Mas assim, um ritmo muito maior. Mas muda também a forma espectatorial, né? Porque na verdade, no streaming, o espectador é que diz quanto ele quer ver, quando ele quer ver e onde ele quer ver. Como é que é isso para o diretor? Isso muda para o diretor a forma de repente, sabendo que vão ter várias janelas de exibições diferentes, várias formas de assistir. Se pensa nisso na hora de produzir ou não? Você tem que pensar. O que acontece hoje em dia, né? Isso já até na TV aberta já passam por isso. Hoje em dia, você tem muita gente que vê a novela aqui, no celular, né? Então, você não tem só mais aquela experiência da tela maior em que a família está aqui assistindo. Você tem gente que está assistindo num negócio desse tamanho. Então, você tem que pensar o quadro para isso também. Né? Você tem que pensar o tamanho do seu close, você tem que pensar o tamanho do seu geral. Não que você vai se limitar por isso, mas você tem que saber que isso existe, né? E você tem que saber que o mundo externo vai estar dentro também. Porque isso é o que a gente vê hoje em dia, né? As pessoas vendo novela ou vendo série na esteira. Eu assisto várias séries na esteira. Quando é série que assim, tipo Doc... das Paquitas, uma coisa assim que eu não tenho que... Tá full attention, ou tem uma grande coisa estética. Dá pra ouvir, né? Dá pra ouvir. Já, por exemplo, meu dorama, que eu sou viciada, o Pachinko, não dá pra assistir na esteira porque eu não tenho que ler a legenda, que é negócio de coreano, não dá. Mas enfim, as pessoas assistem na esteira, no ônibus, no metrô, no meio da aula. Então, são experiências que vão ter interferência de áudio muito grande, né? As pessoas não estão como num cinema, que você senta no cinema, é uma experiência completamente diferente. É de imersão, né? É imersão. E hoje em dia, a série é um pouco mais imersão que a TV aberta? Mas tem outras telas também confundindo. Mas tem outras telas. Tem várias outras telas. E isso você tem que pensar. E as pessoas estão assistindo e estão fazendo outras coisas, né? Você vê, às vezes, mesmo na tela grande, a pessoa está aqui na casa dela vendo a série ali, mas ela está aqui respondendo o WhatsApp do grupo dela. Então, hoje em dia, também, a atenção do público ela é muito dividida com muitas interferências. E eu acho que a novela do Rafael, ou Beleza Fatal, tem isso. Ela não dá muito tempo para você não prestar atenção. Porque se você não prestar atenção, você não entendeu mais nada. Você perde. Você perde. Que é um pouco engraçado, é um pouco a reclamação que está tendo com a atual novela das 9, a novela do João, Mania de Você. As pessoas estão reclamando, mas poxa, a gente vai no banheiro e perde uma informação importante, já mudou tudo. Eu acho isso incrível, só que isso, para a TV aberta, é uma coisa mais complicada, porque é isso, é um eletrodoméstico, a televisão. Então, a gente acha que as pessoas estão indo lá preparar o jantar, pegar um negócio, trazer para cá e vão perder uma coisa ou outra. Um pouco da crítica que tem de Mania de Você é isso, é porque acontece muita coisa. Que em streaming seria uma coisa ótima. Teve até uma crítica que falou isso. Talvez Mania de Você seja uma novela de streaming, porque ela não tem o tempo bobo. Então, assim, eu acho que a novela de streaming tem isso, que Mania de Você, que não é uma novela de streaming, tem, e que Beleza Pura tem muito, que é acontecimento o tempo inteiro. Você tem que estar ligado o tempo inteiro, porque senão você realmente se perde. Para que finalizar, você tem alguma coisa no audiovisual que você não tenha feito que você gostaria de ter feito? Ou você gostaria de fazer ainda? Ter feito não, fazer ainda. Eu ainda não fiz um longa, eu quero fazer um longa, isso é uma grande vontade, assim, que eu pretendo realizar ano que vem, assim. Eu não fiz um longa, mas tem engraçado, mais do que fazer um longa, a minha vontade não é nem no audiovisual.
coisa que eu mais queria fazer é dirigir teatro. Eu queria voltar lá atrás, nas origens, e voltar para o teatro. Porque aí, eu acho que quando a gente fala do teatro, a gente fala de muita coisa que a gente falou aqui. A gente fala da imersão na história, da imersão no ator, da falta de... Claro, você pode ter o teatro, sei lá, um musical, que tem 1000 coisas, mas você pode não ter nada no palco, né? E ter que contar a sua história com nada no palco. Uma das melhores peças que eu vi nos últimos tempos foi o In On It, dirigida pelo Kiki, com Emílio de Mello e o Fernando Eiras, que eram 2 cadeiras no cenário. Não tinha mais nada do que isso. Tinha um fossozinho, assim, 2 cadeiras. A história inteira contada ali. Então eu acho que voltar para o teatro, eu acho que todos nós do audiovisual devíamos dar uma voltada no teatro para a gente aprender a ser simples de novo. Não vou lembrar nunca, mas a Cate Blanchett falou uma frase da Clarice Lispector, outro dia recebeu meu prêmio, que era uma frase sobre a dificuldade de ser simples. Então eu acho que voltar ao teatro talvez faça a gente reaprender a ser simples. Eu acho que como a tecnologia ela invadiu tudo, inclusive o audiovisual, a gente tem muitas possibilidades hoje em dia, né? A gente pode criar cenários virtuais, a gente pode botar as pessoas em cima do Everest, a gente pode fazer o que a gente quiser. É muita coisa. Será que a gente não volta para o simples? Será que a gente não volta a contar uma história, a olhar para o ator, a ter menos malabarismos visuais e tecnológicos? Eu acho que isso a gente pode aprender com teatro, né? Eu acho que talvez a minha maior vontade no audiovisual hoje não seja no audiovisual, seja fora dele, para reaprender muita coisa que eu quero usar nele. Bom, a gente também tem a gente tem uma plateia aqui, né? Alunos da graduação, iniciação científica, doutorandos, enfim, mestrandos, assim, que estão vendo aqui, assistindo e interagindo também com a nossa convidada Maria de Médici. Doutorandos e mestrandos que foram meus colegas, que eu amo, eu adoro, só que eles estudam, eu não, a televisão me deixa burro demais. Não, você trabalha e fala pra gente aqui sobre essa tua experiência. Então, aqui as perguntas. Esse sucesso dos doramas e novelas turcas do público brasileiro, de alguma forma, deixa os diretores brasileiros mais atentos a entender se há algum elemento que vale a pena se inspirar? Os doramas e as novelas turcas, elas são um melodrama. E elas trazem nelas também uma coisa que a gente estava falando sobre o conservadorismo. Né? No dorama, o auge da paixão do dorama é pegar na mão, né? Ele não tem uma coisa física, sexualizada, ele é o romântico, ele é o melodrama. As turcas também. As turcas são um pouquinho mais do que os doramas, mas são. Então eu acho que elas refletem um pouco um tempo mais conservador e elas refletem também, o que eu não acho tão bom, um público que quer uma coisa que ele não tem que pensar muito. Né? O dorama e as novelas turcas talvez se assemelhem às nossas novelas das 6, que são tramas muito simples, de fácil compreensão, sem grandes reviravoltas, sem grandes sexualizações. Eu acho que a gente, como estava falando, nessa assolação do conservadorismo da extrema-direita hoje em dia, as pessoas se sentem muito incomodadas com a sexualidade delas. Eu acho que o dorama e a turca têm isso, assim. Mas eu acho que a gente tem que aprender com eles, porque se o dorama e a novela turca, inclusive as novelas turcas estão ganhando os Emmys, que a Globo ganhava de novelas, as novelas turcas estão ganhando agora. Eu agora fui até júri do Emmy Internacional das atrizes asiáticas, um monte de dorama. Eu vi as atrizes um monte de dorama. Então, assim, isso é uma realidade, isso está aí. Então, acho que tudo que é um grande sucesso, a gente tem que olhar e ver o que a gente pode aprender. Então, talvez a gente aprenda que a gente tem que explorar mais o amor romântico. Não que a gente não vai fazer o nosso apimentado, mas talvez... Vamos pensar, então, se a gente não esqueceu demais esse amor romântico? Se a gente não botou ele de lado demais? Será que a gente não deve explorar mais isso? Será que algumas tramas a gente deve simplificar ou não? Eu acho que isso não é que você vai fazer tudo isso, mas você tem que aprender alguma coisa, porque não é sucesso à toa, né? Eu tenho a mãe de um amigo meu, que ela é noveleira, ela senta às 9 horas da noite para ver a novela das 9.
Só que hoje em dia, quando ela não gosta da novela das 9, ela põe uma novela turca, só que ela assiste um capítulo por dia às 9 da noite, ela assiste uma novela. É streaming, ela pode assistir 3, mas ela assiste às 9 da noite a novela turca. Então ela põe aquela novela no hábito dela. Então por que essa mulher não está assistindo a nossa novela, está assistindo a novela turca? A gente tem que pensar nisso, a gente tem que ouvir, a gente tem que entender mais. Eu assisti mais dorama do que novela turca. Eu tenho que começar a ter paciência. Eu vi uma turca também que estava nesse negócio do M, tinha uma turca. Tinham 3 doramas e uma turca. Mas a gente tem que ver, a gente tem que entender, né? Tudo que faz esse sucesso todo, a gente tem que dar uma olhada. Não que a gente vai repetir ou fazer igual, não, porque nem é a nossa cara, mas tem que entender, né? Você falou esse exemplo dessa senhora, inclusive, que mudou da novela, né? Das 9, que não gostou e foi assistir novela turca uma por dia. O público da TV, aqui até uma pergunta que foi feita, o público da TV aberta é diferente do público do streaming ou tem algumas vezes que eles são parecidos? Ou... No Brasil a gente tem uma diferença social, né? A gente tem na TV aberta, hoje em dia, mais classe CDE, né? A gente não tem, e no streaming mais uma classe A, B. Né? A gente acha que no Brasil uma das grandes diferenças é a diferença social. Depois você vem uma diferença de geração, né? Eu acho que hoje em dia os jovens não é nem o streaming que puxa eles, tanto que é o segundo número, né? A gente está falando sobre números TV aberta 67% e a Netflix 4%. Quem entra aqui no meio? O YouTube. E o TikTok também agora. O YouTube tem 16 a 18. O TikTok ainda não chegou aqui, tanto aqui. Mas assim, depois da TV aberta é YouTube, não é nem streaming. Então você tem um jovem que quer assistir as coisas no tempo que ele quer assistir e ele não quer parar. Assim, a coisa que mais me agonia é TikTok, porque é aquela coisa de uma informação que não para, que vem outra, que vem outra, que vem outra, que vem outra, que vem outra. Eu às vezes... Estou em casa, o João Antônio vendo TikTok, me dá uma zoeira na cabeça, assim, de ser muita informação, é áudio, imagem, é muito rápido, você não fixa, né? Você não para. É claro que esse público não vai sentar para ver uma novela que tem uma cena longa, né? A gente vê também muita diferença nas novelas antigas de hoje em dia. Você pegava uma novela do Gilberto Braga, você tinha cenas de 3 páginas de discussão. Né? Você tinha 3 páginas do casal discutindo, a vilã e a mocinha discutindo. Hoje em dia as cenas são desse tamanho, porque o uso das telas também foi levando a gente até... E isso não são os jovens, a gente vai ficando um pouco assim também. Você não aguenta ficar muito tempo numa imagem só, você quer logo uma outra informação, você tem uma sede de informação atrás de outra, uma informação atrás de outra. O filme iraniano hoje em dia, esses jovens não vão assistir nunca, porque imagina aquela contemplação, e Tarkovsky, essas coisas, nunca, porque é uma rapidez de informação que o mundo tem hoje em dia, que a gente tem que alcançar, a gente tem que também ir atrás disso, né? A gente tem que beber da turca, do dorama e dessa rapidez, e do TikTok. Como é que a gente vai fazer essa grande mistura, que é um mistério? Mas é o desafio. É o desafio, né? É o desafio, exatamente. Outra pergunta que se fez aqui, eu vou até juntar 2, né? Na questão da autonomia no streaming, da autonomia, da questão do elenco, né? E a equipe, como funciona essa equipe. Como é que é essa equipe nesse novo modelo de negócio e como é que é esse mercado brasileiro hoje com essa entrada mais forte do streaming e com os contratos, né, de uma grande TV aberta, linear, sendo desfeito? Como é que se enxerga isso? A gente está vivendo, e aí não é só no mercado audiovisual, né, a gente está vivendo uma uberização dos empregos, né? A gente perdeu o CLT, que era, né, orgulho de Getúlio Vargas, que vivemos aqui muito. Hoje em dia você tem pouquíssimos empregos CLT e assim, a indústria do audiovisual seguiu muito isso. A própria TV Globo, que tinha um sistema de Star System, que também era inviável, que era uma coisa que só existia nos estúdios dos anos 40 e 50, de ter um grande corpo de elenco, contratado, exclusivo, não tem mais. Hoje em dia os atores trabalham por obra certa, né? Os diretores, eles ainda têm um pequeno corpo, mas tem alguns diretores que entram por obra certa. Autores são
que eu acho que eles têm que manter, né? Os autores têm que ser ali um stake que fique com eles. Mas você já está tendo a soberização, né, na TV aberta. Você já está gente que está vindo trabalhar por obra certa, PJ, né? Tudo empresa. Você não tem mais férias, 13º, que é uma maravilha. Quem viu, viu. Quem não viu, não vê mais, né? E isso no mercado já era um esquema que sempre existiu, porque não existia nenhuma grande empresa por trás. Tem várias produtoras de tamanhos diferentes, produtoras grandes, produtoras menores, mas as pessoas estão absolutamente acostumadas a trabalhar por jobs, a saber que naquele mês ela vai trabalhar, talvez no outro mês não trabalhe. É um mercado já construído assim, né? Com essa falta de estabilidade, né? Que é assustadora, mas é meio do circo também, né? É meio do teatro, é meio essa instabilidade do artista também, né? Que fora a TV Globo a gente nunca teve. Acorda bamba de novo. Acorda bamba de novo, exatamente. Mas eu acho que assim, o que acontece tem um lado bom nisso, assim, que a gente deve pensar. Por exemplo, um ator que era contratado da TV Globo, ele tinha que aceitar fazer uma novela, porque ele estava lá ganhando a pequena fortuna dele, ele não podia ficar dizendo não para várias novelas, ele até podia dizer não para uma, mas a seguinte ele tinha que aceitar, né? Porque ele era contratado daquela empresa. E ele talvez não fizesse. E ele, além disso, fazia personagens muito parecidos, porque, né, na TV aberta tem isso, ela gosta de repetir você no personagem que você funciona, né? Até porque o público espera isso. Eu fiz uma novela que o Tony Ramos era vilão. Ele virou mocinho no capítulo 6. Porque o público não aceitou o Tony Ramos vilão. Então, assim, dá para os atores um voo maior de personagens, assim, de experiências. Ele vai poder fazer ali o Beleza Fatal, aí ele vai fazer... Pensei agora no Marcelo Serrado, que estava fazendo o Beleza Fatal comigo. Ele, ao mesmo tempo, fazia um programa que ele está fazendo para o Multishow, o Beleza Fatal, e ia começar um longa. Se ele fosse ainda contratado da TV Globo, ele não conseguiria fazer isso tudo. Então ele estava experimentando várias coisas ali que ele podia experimentar porque ele não tinha aquele vínculo fixo, assim. E pro diretor também, eu menos mais ainda que ator, que imagina, você fala, não, essa novela eu não quero fazer. Tchau, beijão, né? Mas eu tinha que emendar uma novela na outra e de repente não fazer eu fiz um monte de novela que eu não queria fazer. Fiz um monte de novela que eu achava ruim, né? Mas eu tinha que fazer, era meu emprego. No streaming eu posso aceitar ou não. Eu rejeitei uma série no início do ano porque eu não queria fazer. Rejeitei uma outra lá no início, assim que eu saí da Globo, porque era um assunto que eu não estava afim de falar. Então eu tenho escolha. Isso de ter escolha é muito legal. Não ter 13º é uma merda, mas ter escolha é muito bom, assim, você poder escolher projetos, né? Claro que para isso a gente precisa ganhar bem para poder parar e não ficar duro. Mas, assim, a escolha é sempre boa, né? Tem que ser E com essa questão mesmo de você ter mais gente à disposição, esses salários também ficam menores, assim, em comparação a um salário estável? Não, eu acho que os salários do mercado não são até maiores em muitas áreas do que os salários da TV Globo. Assim, não de diretor e de ator, né? Porque diretor e ator e autor na TV Globo, eles ganham muito bem. Né? São salários até que eu acho que não deviam existir. Eu acho muito incompatíveis com o próprio Brasil, assim. Mas fora isso, a equipe não ganha tão bem assim. Até porque é a cabeça do CLT, né? Você sabe que o seu salário é X, só que você custa 3X para a empresa, né? Porque você tem lá todos os encargos e tudo. No mercado, então, você tem salários um pouco melhores para os profissionais, né? E existe uma coisa que é fundamental, que é uma diferença fundamental entre o mercado e a TV aberta, que é uma hierarquia muito diferente. Né? Pelo menos assim, na TV Globo, a hierarquia da TV Globo, ela é muito assim, né? Você tem um grande chefão e vai todo mundo com medo de ser demitido aqui, No mercado não, no mercado isso é tudo muito mais horizontal, assim, é muito mais dividido, assim, o diretor, ele não é o grande cara que todo mundo tem que obedecer e que é o que manda e cabeças vão rolar se ele não gosta. Não, é uma hierarquia mais humana no mercado, assim. Isso eu acho que isso faz isso foi uma das maiores diferenças que eu senti, assim. As grandes diferenças que eu senti quando eu fui pro streaming. Uma foi não ter Ibope,
Que isso, que alegria. Quando forem ver se deu certo ou não, eu já fiz. Não tem mais o que fazer. Já entregou? Já entreguei lá, porra. Então, se deu certo ou não, tudo bem. Pode não ter uma segunda temporada, no caso de uma série, mas enfim, já tá feito. Aquela coisa do Ibope todo dia, aquela máquina em cima de você é aterradora. Outra coisa, a coisa de botar no ar todo dia, que é isso que a gente tá falando. A cena da Aline Moraes na chuva teve que ser feita porque tinha que ir ao ar. A fábrica, né? É a fábrica, né? Então é essa coisa de botar no ar todo dia que é horrível. E essa coisa da hierarquia, que é uma empresa que foi construída com essa hierarquia, porque ela foi construída muito nos moldes dos estúdios, né? Com o Star System, com diretores, com não sei o quê. Ela foi construída nesse... Então essa hierarquia da TV Globo, eu acho que eles estão tentando mudar, mas pelo menos enquanto ainda tá, enquanto eu estava lá, essa hierarquia do chefão que vai mandando, e aí o cara aqui, o camareiro, ele é um zero. E no mercado não é assim, é todo mundo de uma importância muito parecida, né? Mas o lado ruim que eu senti é uma falta de autonomia do diretor. O diretor na TV aberta, ele é muito dono daquele produto dele. Ele que decide se a sua roupa vai ser azul, se a câmera vai ser a Venice, se a lente que eu vou usar vai ser a X, se a fotografia que eu vou usar vai ser assim, se o elenco que eu quero é ele. O elenco menos. O elenco é uma coisa que na TV aberta, a TV influi muito porque é o que vai comercializar, né? O que vai vender a novela. E o autor também, né? E o autor tem menos autonomia também no streaming, né? Ele também tem menos autonomia. Assim, o streaming é o capitalismo, é o canal, é igual a publicidade. Você está fazendo para um cliente, o seu cliente é o canal e você tem que fazer o que o cliente quer. Então você perde muita autonomia. A gente teve menos isso em Beleza Fatal porque era a Mônica comandando, então a gente vinha de uma cadeia mais perto da TV Globo, digamos assim. Mas tem muita interferência, e aí você escolhe as batalhas. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre aprender, sempre como diretor, não é só nesse aspecto. Você tem que escolher suas batalhas. Você não vai lutar todas, senão você se ferra. Então aqui, ok, eu quero muito que a atriz do meu filme seja a Tati. E eu também quero muito usar a câmera X. O canal quer que em vez da Tati seja a Antônia e que eu use a câmera Y. O que eu vou lutar aqui? O que é mais importante para mim? Então você vai ter que escolher suas batalhas, ver aonde você pode abrir mão ou não. Isso requer maturidade, né? Isso requer experiência e maturidade, que é você saber que não adianta bater o pé, saber que você tem que negociar, saber que você nem tudo você vai ter, mas o que foi importante com você, aí você negocia, né? Eu acho que as coisas mais importantes da novela eu consegui negociar e ter. Tem 1 ou 2 pontos que, se eu pudesse, seriam diferentes, mas o grosso ali, eu sei que tá do jeito que eu queria, mas porque eu soube negociar. Algumas coisas eu cedi, falei, isso que é importante pra mim. Queria que fosse assim, queria, mas também não vou sofrer, forçado. Então negociação, como tudo na vida, né? Ceder, né? Exatamente. Então dá para você ficar motivado dentro desse ambiente de certeza? Dá muito. Mas eu acho que se a gente não tiver motivado, como dizia Nelson Rodrigues, sem tesão a gente não chupa o chicabom, né? Se a gente não tiver motivado, a gente não faz nada, principalmente na área artística. Se você não estiver motivado, meu irmão, vai procurar, sei lá, vender brownie, trabalhar num banco, porque a motivação que põe a gente pra frente, não é o dinheiro, não é o sucesso, não é nada disso, é a vontade de fazer, né? Todo mundo que trabalha com arte, o que motiva a gente é não poder viver sem fazer aquilo. Tem um filme que acho que é o John Voight, não lembro se é ele agora, faz um pintor e ele tá pintando uma tela enorme. E ela fala, mas por que você pinta assim? Porque eu não posso deixar de pintar. Eu não existo se eu deixar de pintar. Então, assim, o artista, ele não é só dinheiro a parada, né? Claro, todo mundo quer ganhar dinheiro, gente. Dinheiro é ótimo. Ninguém aqui tá São Francisco de Assis jogando as coisas para os pobres, não. A gente quer, claro, jogamos pobres, damos, né? Mas dividimos a riqueza. Mas todo mundo quer viver bem, ter suas coisas, poder viver decentemente, né? A gente quer viver decentemente. Mas, mais do que tudo, a gente não sabe respirar sem fazer isso.
que mais me agonia quando eu tô... Agora eu estou só na finalização da novela, que eu sei que vou acabar daqui a pouco. O que mais me agonia, claro que me deixa nervosa ficar sem o dinheiro, mas o que mais me agonia não tá no set. O que mais me deixa triste é não estar dirigindo. Assim, isso é que me deixa triste, né? Não tem como a gente não fazer. Maria, muito obrigada. Obrigada mesmo pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por essa aula, né, sobre direção que você deu pra gente. Eu que agradeço, assim, para mim, a aula hoje em dia é aprender com os jovens mesmo, assim, com quem tá vindo, quem que traz tanta coisa, assim, eu fico sempre impressionada, eu aprendo demais. Obrigada. Obrigada.